7, versos 8 a 20. Eu quero falar hoje desse texto essa noite sobre fortalecendo a fé em meio às adversidades. Fortalecendo a fé em meio às adversidades. Mas enquanto você localiza o texto da palavra de Deus para a gente ler, eu queria fazer um destaque especial. Senti o desejo de fazer nesse momento de um dos cantos que nós cantamos agora. Aquela música de Regis Danés é uma bênção. É uma música maravilhosa que fala profundamente com a gente. Eu estava falando com a Giovana ali, que veja bem o que você pede para Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Eu pulo essa parte e mexe com as minhas estruturas. Você está preparado para Deus mexer com as suas estruturas? Você está preparado para isso? Regis escreveu isso e Deus deu um problema de enfermidade sério à sua filha e mexeu com a estrutura dele. Deus curou, mas mexeu com a estrutura dele. Então, eu fico refletindo sobre isso. Algo mais que você está preparado. Eu falo assim, entra na minha casa, minha vida já pula para baixo, sabe, todas as feridas. Eu não peço para mexer com as estruturas, não. Não estou criticando a música, não. Eu estou perguntando é se nós estamos preparados para poder pedir a Deus. Está pedindo. Para poder pedir a Deus. Senhor, mexe com a minha estrutura. Você está preparado para isso? E se perceber mesmo, você tem estrutura física, orgânica e emocional para poder dar conta do recado? Vamos romper com ele, pastor. Hein? Romper com ele. Romper com ele, exatamente. Tem força para isso? Então é importante pensar nisso, né? Mas lá em Miqueias, capítulo 7, versos 18 a 20, diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da esperança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Ó Deus, nós temos a tua palavra e queremos do Senhor neste momento a iluminação do teu Espírito para poder refletir a mesma em nome de Jesus, fundamento da condição. Amém. Fortalecendo a fé em meio às adversidades. Pensando no livro de Miqueias, o nome Miqueias significa quem é Jeová. Todo mundo pronuncia o nome dele, já faz a pergunta: quem é Jeová? O nome, junto com o nome de Deus, também indica a atitude de submissão do profeta ao Senhor. No caso de Miqueias, era ainda um desafio aos pecadores e aos falsos profetas da época. Miqueias começou a profetizar no tempo de Jotão, nos anos 739 a 735 a.C. Prosseguiu no reinado de Acaz e Ezequias, conforme o próprio livro de Miqueias inicia. Diz assim: a palavra do Senhor, que veio de Miqueias, o nortista, nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu acerca de Samaria e Jerusalém. Sua obra, sua profecia, seus escritos estão intimamente relacionados com o de Isaías. Mas Isaías profetizou 720 anos, um pouco depois de Miqueias. Miqueias de 739 a 735, então eram, de certa forma, contemporâneos. Dirige a sua profecia principalmente a Judá, mas torna claro que o juízo divino recairá também sobre o reino do norte. Só recapitulando um pouco Miqueias, nos capítulos 1 a 3, Miqueias anuncia o iminente julgamento do pecado.
versos 6 e 7 do capítulo 1 diz assim: por isso farei de Samaria uma multidão de pedras do campo, uma terra de plantavinhos. Farei rolar as suas pedras do vale e descobrirei seus fundamentos. E todas as suas imagens e esculturas serão despedaçadas, e todas as suas ofertas são queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltará. Então ele anuncia o julgamento por causa do pecado do seu povo. Nos capítulos 4 e 5, ele proclama conforto e restauração através do Messias. O texto áureo bem conhecido do capítulo 5, verso 2, diz: tu Belém, Efrata, posto que é pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cuja saída são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Nos capítulos 6 e 7, o profeta descreve o pecado do povo, a luta de Jeová com ele e o seu juízo sobre eles. Mas há também a previsão de confissão de pecados e receber de bênçãos. E assim vai no livro de Miqueias. Miqueias profetiza no seu livro, defendendo a causa dos oprimidos. Suas mensagens refletem a corrupção prevalente no meio do seu povo naquela época. Porém, mesmo em meio a tudo isso, o profeta termina seu livro com esse texto que lembra, esse maravilhoso hino de louvor, que só foi possível por causa da sua fé em Deus, que jurou e cumprirá seu juramento. E aqui eu considero aqui, à luz do contexto, à luz desta verdade de fortalecendo a Deus através das adversidades, ou em meio às adversidades, eu penso aqui em algumas verdades usando esse texto que nós acabamos de ler. A primeira verdade que eu compartilho aqui é a seguinte: fortaleça a sua fé no Deus perdoador. Fortaleça a sua fé no Deus que perdoa. O versículo 18 assim: quem é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da esperança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Portanto, meus queridos, fortaleça a sua fé no Deus perdoador. Ele perdoa a iniquidade, ele se esquece da transgressão. A benevolência divina é a qualidade ativa do seu amor e ternura. O Salmo 145, verso 8 e 9 diz assim: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então podemos fortalecer a nossa fé no Deus perdoador. Nós somos limitados, somos frágeis, somos tendentes a errar, e há momentos que nós mesmos nos perdoamos por algumas decisões que tomamos, que nós mesmos nos perdoamos por algumas circunstâncias da nossa vida, que nós mesmos não conseguimos nos perdoar, às vezes por procrastinar algumas coisas que poderia ter feito antes. Mas quando isso acontecer, fortaleça a sua fé naquele Deus que perdoa. Ele nos perdoou, ele nos reconciliou objetivamente, conforme está em Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Fortaleça a fé de Deus que perdoa. Se você precisa de perdão de pecados, e você está se sentindo angustiado por isso, você está se sentindo para baixo por isso, fortaleça a sua filiação. O homem que estava perdido no pecado, o homem que estava morto nos seus delitos e pecados, conforme as versos menciona, 2:1, ele veio como o Cordeiro de Deus, João 29, que tira o pecado do mundo e traz, de fato, a reconciliação do ser humano. Então, a tal reconciliação se dá pela morte de Cristo. Ele se ofereceu por mim, por você.
enquanto ainda éramos inimigos, isto é, enquanto ainda éramos objetos da ira de Deus. Aliás, Romanos 5,8, Paulo disse: Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Reconciliação, meus queridos, indica a transformação de uma inimizade em amizade. Ainda inimigos de Deus, ele proporciona essa amizade, ele reconcilia conosco. O ofensor reconcilia não a si próprio, a pessoa ofendida. Lá em Mateus 5, versos 23 e 24, nós lemos: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com o teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Em relação à obra de Cristo, quero dizer que o Deus de amor, perdoador, providenciou uma mudança na relação judicial entre Deus e o pecador. O que diz esse texto aqui? Que o teu irmão tem contra ti. Ou seja, nós que havíamos pecado contra Deus e Ele tomou a iniciativa de nos redimir. Então, ou seja, às vezes acontece: eu não vou não, porque foi Ele que errou comigo. Mas o texto diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Vai a ele. Se ele de fato falhar diante de você, você deve ir a ele, porque o próprio Deus em Cristo, embora nós falhamos diante dele, embora nós estávamos perdidos na conta do pecado, ele veio a nós. Conforme 2 Coríntios 5,19, Deus reconciliou consigo o mundo, porque evidencia a suficiência do sacrifício de Cristo. E Miqueias, lá no final do seu livro, conforme lemos, ele fala desse perdão. Esse perdão que Deus deu a mim e a você, que fomos salvos e redimidos pelo Senhor. Esse perdão que Deus proporcionou às nossas vidas, e esse perdão que Deus proporciona a todo aquele que nele crê. Esse perdão que Deus proporciona a todo aquele que, portanto, querido, se você está precisando do perdão de Deus, fortaleça a sua fé no Deus que perdoa. O Deus que não olha para as nossas transgressões, o Deus cujo ouvido não está fechado e também os seus braços não deixam ser estendidos para nos perdoar. Mas diz o Isaías 59 que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Então fortaleça a sua fé. O Deus perdoador, caminho, tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas. Deus é Deus de misericórdia. Aliás, Ele terá compaixão, Ele terá terna compaixão, como uma mãe do seu filho. Isaías 49,15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho, que ainda não, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Difícil isso acontece, não é? Mas ele diz assim: mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe pudesse esquecer do filho do ventre, pudesse esquecer do filho a quem ela lamenta, Deus diz assim: ainda que isso possa acontecer, eu não me esquecerei de ti. Por isso lançará nossos pecados nas profundezas do mar. O profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã, ou seja, elas se renovam a cada manhã. Jeremias 3:23, visto que Deus é o Pai de misericórdia, então mostra misericórdia ao homem, conforme 1 Coríntios 3, que diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Quando a gente pensa em misericórdia, queridos, a gente precisa entender que a misericórdia divina, juntamente com a sua graça e paciência, pode ser entendido como um aspecto da bondade de Deus, que é um dos atributos comunicados aos homens. Portanto, Deus é misericordioso e gracioso.
Sempre que eu falo de misericórdia, eu faço questão de fazer um paralelo entre misericórdia e graça. Por isso que eu menciono aqui que eu sou misericórdia, eu sou graça. Porque a graça de Deus é o favor não merecido que nós recebemos de Deus. Ou seja, é o favor imerecido de nós a Deus. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é o favor que nós não merecemos. É o presente que Deus nos dá sem que nós tivéssemos merecido. É a morte de Cristo na cruz, sendo nós ainda pecadores, por nós, para poder nos resgatar, oferecendo a sua graça. Então, graça é aquilo que nós não merecemos e Deus dá. Misericórdia é diferente. Misericórdia é aquilo que nós merecemos e Deus não dá. Nós merecemos punição, nós merecemos muitas vezes castigo, nós merecemos muitas vezes condenação, mas pela misericórdia de Deus Ele não dá. Nosso Deus é Deus de graça e Deus de misericórdia. Aliás, eu sempre faço uma menção da raiz etimológica da palavra misericórdia. Misericordia, essa é a ideia, ou seja, o coração de Deus na nossa miséria, o coração de Deus na nossa pequenez, o coração de Deus na nossa fragilidade tão grande, o Senhor assim o oferece. Então, queridos, esses são os aspectos dos atributos comunicados de Deus a nós. Ele é misericordioso, demonstra sua bondade para com os angustiados, sua bondade para com os aflitos, é gracioso, bondoso para os que soberecem castigo. Nosso texto evidencia essas qualidades divinas ao afirmar que o Senhor lançará os nossos pecados nas profundezas do mar, esquecendo-se completamente dele. Miqueias para ser salvo. Olha que Miqueias também estava falando sobre o Messias que havia de vir. É o Evangelho sendo pregado lá, através de Miqueias, no final do seu livro, no capítulo 5, ele profetiza sobre a vida do Messias. Então, queridos, é preciso fortalecer a fé em Deus da misericórdia. Eu menciono que Deus, naturalmente, Ele demonstra a sua bondade, a sua misericórdia para com os angustiados e aflitos. Se você tem enfrentado algum tipo de angústia e algum tipo de aflição na sua vida, Deus demonstra misericórdia para você. Deus estende o seu ombro amigo para poder te atender. E Deus pode até usar pessoas para que através dessas pessoas Deus fale com você. É isso que o Salmo 118:7 diz: o Senhor está comigo através daqueles que me ajudam. Então, meus amados, é importante entender isso. Ele exerce sua bondade e misericórdia para com aquelas pessoas que estão aflitas, para com as pessoas que estão angustiadas, para as pessoas que estão enfrentando adversidades e lutas. Ele continua exercendo a sua misericórdia. Se está com a sua fé enfraquecida, fortaleça no Deus perdoador. Se está com a sua fé enfraquecida, fortaleça no Deus de misericórdias. E o outro aspecto de hoje que eu considero aqui: fortaleça a sua fé no Deus de fidelidade. Versículo 20 que lemos diz assim: dirás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais, desde os dias mais antigos. Fortaleça a sua fé no Deus de fidelidade. Deus é fiel. Aquilo que ele prometeu a Abraão, ele cumpriu. Aquilo que ele prometeu a Jacó, ele cumpriu. De Isaac, ele cumpriu. Ele cumpre suas promessas. Nós cantamos no início dos cultos assim: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que aconteça. Crendo que aconteça. A resposta, se na fé enfraquecer, nossa fé Jesus contemplará. O livro da tradução, a sua fé Jesus contemplará. Mas esse livro revisado no binário da luta cristã é nossa fé Jesus contemplará. Então Deus promete grandes coisas. Ele cumprirá a promessa que jurou a Jacó e a Abraão, como diz o texto. E lá em Gênesis 3:29 diz: instituições de Cristo. Gálatas 3:19 vai dizer: instituições de Cristo
então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Deus é confiável e fiel nas suas palavras. Ele sempre faz o que promete fazer. Aliás, em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, há um lindo cântico ali, ele diz assim: Deus é fidelidade. O texto do uma chuva, e aí ele diz assim: Deus é fidelidade, e não há injustiça. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. A essência da verdadeira fé é crer absolutamente na palavra de Deus e confiar que Ele fará o que prometeu. Fortaleça a sua fé no Deus de fidelidade. Deus é fiel. O outro ele fica cantando assim: firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Então, devemos cantar, ainda que diante de lutas, mas crendo no Deus que honra a cada um dos seus filhos, no Deus que ministra pelo Senhor, no Deus que cuida de cada um de nós. Eu sempre digo, em momentos de aflição, em momentos de lutas, adversidades, eu respiro e respirei fundo muitas vezes assim: o Senhor está em uma coisa de vida, porque o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiramente fiel. A essência da verdadeira fé é crer absolutamente na palavra de Deus, confiar que Ele fará o que prometeu. A Bíblia nos fala da fidelidade de Deus em vários textos. Lá em Deuteronômio, ainda capítulo 7, verso 9, diz assim: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que eu amo e cumpre os seus mandamentos. Ele é fiel àquele que cumpre os seus mandamentos. E ainda lá em 1 Reis 8,56, nós vemos o seguinte: bendito seja Deus, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que prometera, nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, por intermédio de Moisés, sempre. Então nós temos a palavra do Senhor garantida a nós em inúmeros textos da palavra de Deus. Promessa do Senhor para os crentes, por exemplo, lá em João 10, 28, Jesus diz assim: e dou-lhes a vida eterna e nunca mais perecerão, e ninguém os arrebatará de mim. Promessa do Senhor para aquele que não crê em Cristo. João 6,39, nós vemos a palavra do Senhor, que Jesus diz assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Promessa para você: se você vier a Cristo, Ele não te lança fora, Ele te acolhe, Ele te abraça. Promessa do Senhor para a vida diante das aflições. Paulo menciona lá em Romanos 8,18, porque aquilo que eu certo isso, que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós existe. Aliás, no cântico de Paulo, profeta, também no capítulo 8, verso 31 em diante: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele fecha que em todas essas coisas, ele se tornou de luta lá, sendo um monte de situação lá, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amam. Eu concluo, meus amados, esta palavra dizendo que Miguel cumpriu sua profecia, declarando sua total confiança no Deus perdoador, no Deus de misericórdia e no Deus de infinita fidelidade. E você? Está vivendo de acordo com aquilo que nos está prometido por Deus? Ou está dando lugar à dúvida? Ou está dando lugar à superficialidade? Ou está dando lugar à relatividade? Que tipo de fé, que tipo de religião você tem praticado? A religião cristã que de fato ministra a sua vida, a religião cristã que opera acerca de Jesus Cristo, a
a religião que te dá a garantia, Deus perdoador em Cristo Jesus, o Deus de misericórdia e do Deus de fidelidade. Deus perdoa, Deus é misericordioso e Deus é fiel. Ele está você perdoando muitas vezes, meu querido, até a sua dúvida. Perdoando muitas vezes até o seu ceticismo. Muitas vezes você é crente, já foi salvo em Jesus Cristo, lavado e remido, mas diante das lutas, às vezes você fica cético. Ou seja, incrédulo em relação a certas coisas. Você já tem a fé salvadora, mas você precisa crer diante das provas, diante das adversidades, diante dos problemas, no Deus que perdoa, no Deus que também Ele ministra a sua vida, ministra a vida dos seus familiares, ministra a vida daqueles que estão próximos de você. Ele pode operar de modo especial e de modo extraordinário. Deus perdoa até a sua fragilidade. Senhor, muitas vezes como crentes salvos, nós às vezes duvidamos. Senhor, Tu vais atuar nessa área, Tu vais atuar na vida do meu marido, na situação que ele vive. Tu vais atuar na vida do meu filho, da minha filha. Tu vais atuar na vida da minha esposa. Tu vais atuar nesta ou naquela circunstância. Às vezes nós somos levados ao ceticismo, à dúvida, diante das turbulências da vida. Portanto, Deus perdoa até a sua dúvida, até o seu aspecto cético em determinado momento. Será, Senhor, eu vou conseguir isso mesmo? Meu projeto de vida é esse, mas será que vai acontecer? Porque Deus é de misericordioso, perdoa para a sua misericórdia, e porque Ele é fiel e Ele é antigo. Deus promete grandes coisas na sua vida. A qualquer que peça, crendo que admitir, a resposta sem na fé enfraquecer, nossa fé, Jesus contemplará. Fique de pé nesse momento. Eu quero orar nesta hora, pedindo nesse momento ao Senhor o fortalecimento da sua vida, fortalecimento da minha vida, das nossas vidas, fortalecimento do Senhor nas nossas dúvidas. Às vezes você tem dúvida em alguma coisa que você precisa que Deus age de modo forte, extraordinário na sua vida. Mas você quer nesse momento dizer: Senhor, eu creio em Deus que é misericordioso e fiel, que perdoa até a minha dúvida, mas atua de modo extraordinário. Você quer nesse momento orar comigo aqui? Pode sair desse lugar e vir aqui agora para a gente orar juntos, pedindo a Deus a bênção do capiteiro para as nossas vidas. Pode sair para vir nesta hora, para que possamos estar orando juntos, agradecendo a Deus pelo perdão do Salvador que já nos deu, pedindo a misericórdia dele diante das nossas dúvidas, para que Ele atue, inclusive, nas nossas dúvidas, nos nossos sentidos. Pode chegar para a sua frente, vamos para a frente. Querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, Deus amado e Deus bendito, Senhor dos senhores e Deus dos deuses, nós estamos aqui pedindo, Deus, reunidos em oração juntamente com pessoas amadas pelo Senhor, com pessoas salvas e redimidas pelo Senhor, com pessoas transformadas pelo poder salvador do Senhor, com pessoas que exerceram fé em Cristo como Salvador pessoal, mas com pessoas que enfrentam lutas, pessoas que enfrentam aflições, pessoas que enfrentam adversidades, pessoas que muitas vezes as dúvidas inundam o seu coração, Pai querido. E Tu és um Deus que não leva em conta isso, Pai bendito. E nós te glorificamos por isso. Por isso, meu Deus, são pessoas que estão na frente assim: Senhor,
Eu quero fortalecer a minha fé no Senhor, naquele projeto que eu tenho, naquele pedido que eu tenho feito há muito tempo, naquela situação que eu preciso do Senhor, naquela adversidade que eu preciso vencer. Eu quero fortalecer a minha fé, e o teu povo está pedindo isso neste momento, Pai. Eu quero crer no Senhor, independente das circunstâncias. Eu quero, ó Deus, pedindo ver o invisível, e eu quero crer no impossível, porque Tu és o Deus de todas as possibilidades. Por isso, meu Deus, meu Pai, eu coloco cada um dos Teus filhos diante do Senhor, inclusive a mim mesmo diante do Senhor, Pai querido, para que o Senhor, ó Deus, pedindo, fortaleça a nossa fé, perdoando até as nossas dúvidas, Pai. Fortaleça a nossa fé pela Tua misericórdia, Senhor. Nós precisamos da misericórdia do Senhor, Pai. Fortaleça a nossa fé, Pai bendito, Deus amado, do Deus de fidelidade, porque Tu és fiel, Senhor. O salmista diz que esperou confiadamente no Senhor, e ele se inclinou para Ele e ouviu o seu pedido de socorro. E eu creio que tem pessoas aqui nesta noite pedindo socorro ao Senhor, em relação a algumas circunstâncias, meu Deus, em relação a alguma solução. Eu lhe peço que o Senhor fortaleça a sua fé, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nesse momento também eu abençoado e intercedo por vidas que gostariam muito de estar aqui, mas o Deus bendito circunstancialmente não pode estar. Como é o caso da nossa querida irmã Ilane, bendito Deus, cuidando da sua mãe. E eu apresento também a vida da irmã Geraldo de Cristo. Ó Deus, tenha misericórdia do teu filho. Atente, Deus amado e Pai bendito, para as suas necessidades. Esteja, ó Pai querido, Deus amado, cuidando dela, bendito Deus, no sentido de dar a ela saúde e qualidade de vida, Pai. O mesmo eu te peço para a irmã Geraldo Fagundes, o mesmo eu te peço para a irmã Rita, para a irmã Carminha, Pai bendito. O mesmo eu te peço, bendito Deus, para cada um daqueles que precisam do cuidado do Senhor em relação às suas lutas contra a enfermidade. Que o Senhor dê cura, que o Senhor dê saúde, e que o Senhor dê qualidade de vida, Pai. Ó Deus, opere o que é efetuado, Senhor. Aqueles que lutam com enfermidades, e aqueles, bendito Deus, de familiares que seguram cordas, que têm sido instrumento do Senhor para cuidar dessas pessoas, como é o caso do mulher Celane, como é o caso, bendito Deus, dos filhos da irmã Rita, como é o caso, bendito Deus, de tantos outros, Pai. Que o Senhor, bendito Deus, opere em nome de Jesus. Que o Senhor ministra, Pai querido, fortaleça a fé do Senhor nestas vidas, diante das provas, diante das adversidades, diante das tensões da vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Que todos tenham, Senhor,